Senhor presidente, senhores deputados, antes de falar do assunto que me traz à tribuna, quero só reforçar um pedido que eu fiz ao secretário de Infraestrutura na sessão de hoje, para que providencie um redutor de velocidade no trecho compreendido entre a colônia Agaxi e as aldeias indígenas do município de Miranda, porque ontem ocorreu um atropelamento de 2 crianças da aldeia e ficaram em situação grave, muitas lesões, e a comunidade reclama que as pessoas correm risco naquela rodovia quando atravessam a pé, quando se deslocam de uma aldeia para outra, em função do trânsito de veículos em alta velocidade e que não respeitam, inclusive, as pessoas que transitam por ali a pé. Então, nós consideramos urgente a instalação desses redutores de velocidades em todo aquele trecho onde temos os acessos às aldeias indígenas de Miranda, para que não ocorra mais esse tipo de acidente que ocorreu com as crianças que por pouco não vieram a óbito. Mas o que me traz à tribuna na manhã de hoje, deputado João Grandão, é este momento de transição que nós estamos vivendo do governo federal. Chega a ser muito preocupante a situação que nós estamos assistindo quando o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele demonstra total desconhecimento e insegurança em relação ao governo que vai assumir. Na verdade, o governo está mostrando para a população, essa equipe, do governo eleito, que não tem programa de governo. Aí a gente via, uma campanha eleitoral em que o candidato favorito nas pesquisas não participava de debates. Primeiro ficou um tempão no hospital, depois da facada, e depois ficou em casa, praticamente sem fazer campanha, atividades públicas e praticamente sem participar de debates. Nós não ficamos sabendo quais eram as suas intenções como candidato a presidente, se ele tinha alguma proposta concreta de governo. E agora, depois da eleição, com a formação da sua equipe de transição, ficou patente, ficou bastante claro que esse pessoal não tem programa de governo, não sabe o que vai fazer a partir do dia 1º de janeiro. Infelizmente, 57 milhões de eleitores nos colocaram nesse mar de incertezas, de inseguranças, e elegeram um homem que se utilizou de chavões, de frases que o povo gosta de ouvir, tipo, bandido bom é bandido morto, Vamos armar a população para se defender dos bandidos e vamos acabar com a roubalheira. Esse tipo de chavão que pega bem, mas que não significa muita coisa. Quando a gente tem que traduzir essas coisas em propostas de governo, em medidas para enfrentar os problemas que a sociedade brasileira vem enfrentando, a gente não vê nada de concreto. O que a gente está assistindo é uma bateção de cabeça dessa equipe, porque um dia um fala uma coisa, no outro dia o outro desmente aquilo que aquele falou. O próprio presidente eleito, um dia anuncia que vai extinguir o Ministério do Trabalho. Aí no outro dia ele fala, não vamos extinguir, continua com o status de ministério,
Um dia ele anuncia um general como ministro de uma pasta determinada. No outro dia fala, não, não vai ser mais daquela pasta, vai ser outra coisa, né? Então a gente fica numa insegurança total porque não sabe o que vem pela frente. Na verdade, exatamente, aí tem a questão do meio ambiente. Hoje, o mundo inteiro discute a pauta do meio ambiente como estratégica e prioritária. O nosso sistema capitalista está levando a um caos na questão ambiental, porque há muita destruição dos recursos naturais, desmatamento, assoreamento, poluição. Estava lendo uma matéria agora, a Europa tomando medidas, né, para acabar com os materiais de plástico descartáveis em função dos problemas gravíssimos, né, que esses materiais estão causando ao meio ambiente, inclusive nos oceanos. Mas aqui no Brasil parece que a questão ambiental ela é secundária ou terciária, né? No primeiro momento o presidente eleito falou, vamos fundir o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, para acabar com um conflito que existe, né? Que o agronegócio ele quer desmatar e plantar soja e criar gado. E o meio ambiente vem com aquela preocupação, não pode desmatar, tem que cuidar, tem a legislação ambiental. Vamos acabar com isso. Cria um ministério só para acabar com essas implicâncias dos ambientalistas e deixar o agronegócio, né, livre para poder produzir. Aí, depois de uma repercussão que aconteceu, vamos ver direito esse negócio, acho que não vamos mais fundir o meio ambiente com a agricultura. O que é isso? Esse pessoal não tem programa de governo, não sabe o que vai fazer. Sem falar dos impropérios, né, do presidente eleito, quando ele fala assim, vamos transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Eu pergunto, de onde que esse senhor tirou esse negócio para falar isso agora, nesse momento? O que está acontecendo no mundo que ele tem essa preocupação de transferir a embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém? No que isso vai trazer de benefício para alguém? Nem para os israelenses, nem para os palestinos e muito menos para os brasileiros. Aliás, o que a gente viu é que os brasileiros vão sair prejudicados com essa possível medida, porque os países árabes, em retaliação, vão parar de comprar carne do Brasil. Fala, que negócio é esse? Então a gente fica pensando, o homem abre a boca e fala coisas sem saber do que aquilo vai repercutir, assim, se aquilo vai ter alguma repercussão. Ele não está tendo ciência do cargo, da importância do cargo para o qual ele foi eleito. Porque um presidente eleito, quando ele fala alguma coisa, quando ele faz um pronunciamento, isso tem repercussões aqui e fora do Brasil. Quando ele fala alguma coisa que envolve a comunidade internacional, as pessoas lá fora reagem. E quando ele fala alguma coisa aqui dentro, as pessoas também reagem, como ambientalistas reagiram nessa questão do meio ambiente. Então, parece que fala sem refletir antes. Parece que fala, emite umas opiniões, parece que pensa alto, fica pensando alto e depois vê a imprudência que cometeu ou a besteira que falou. Então, se nós já estávamos preocupados antes da eleição, porque o presidente eleito era uma incógnita na cabeça de muita gente, e pelos discursos autoritários, né, que ele fazia, nós já tínhamos preocupações. Agora, então, depois da eleição, a preocupação aumentou
quando a gente vê um grupo de pessoas batendo a cabeça sem saber direito o que propor para enfrentar os problemas do país a partir do ano que vem. Mas eu queria chamar a atenção para a principal pasta do governo, que essa sim tem um impacto grande na vida das pessoas, que é da economia, o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda. O presidente eleito indicou o senhor Paulo Guedes como superministro, né, que vai gerenciar o Ministério da Fazenda. E quem achava que era uma sumidade em economia, um entendido, acabou se decepcionando quando ele foi debater com o Senado o orçamento do ano que vem, e ele demonstrou não saber, deputado João Grandão, que acho que até uma criança do ensino fundamental sabe, que o orçamento do país para 2019 é votado em 2018. Aqui os deputados estudantes que fazem estágio aqui nessa casa, eles sabem que nós vamos votar agora o orçamento do ano que vem, não é? E a revisão do plano plurianual. Esse superministro da economia do presidente Jair Bolsonaro, ele não sabe disso, porque ele foi lá no Senado e eles estavam discutindo o orçamento do ano que vem. Aí ele discordou de algumas coisas e falou, não, então vocês votam o orçamento de vocês, o ano que vem eu vejo como é que vai ser o nosso. Só que ele esqueceu que o nosso do ano que vem é votado agora. Isso dá um medo na gente, né? Dá um medo, porque assim, esse homem vai coordenar a principal pasta do governo. E ele está falando, meus nobres deputados, que uma das prioridades é a reforma da Previdência. E aí ontem eu participei de um seminário da Frente Brasil Popular, coordenado pelo nosso companheiro Genilson, presidente da CUT, muito bom, por sinal, o nível dos debates, e neste seminário discutiu-se as possíveis propostas de reforma da Previdência que estão sendo anunciadas. Uma delas está lá no Congresso Nacional, não teve consenso até agora e não foi votada, que é aquela que aumenta a idade mínima para aposentar, o tempo de contribuição, muda os cálculos, né, do valor da aposentadoria, etc, etc. Pensão também por morte. Agora, a equipe do presidente eleito, através do Paulo Guedes, jogou para a discussão uma outra proposta de reforma da Previdência, que é 10 vezes pior do que a proposta anunciada pelo Temer. Se a proposta do Temer estava arrepiando os cabelos da cabeça dos trabalhadores, agora piorou, porque a proposta de reforma da Previdência do Paulo Guedes, do presidente eleito, fala num sistema de capitalização individual, em que cada trabalhador vai depositar por mês um valor que vai formar a sua poupança para que depois, quando ele se aposentar, ele possa receber esse dinheiro de volta. Não é mais esse sistema solidário que nós temos hoje da Previdência, em que os trabalhadores de hoje contribuem para pagar as aposentadorias de quem já trabalhou e se aposentou. E que as futuras gerações vão recolher para a Previdência pagar as nossas aposentadorias no futuro. Não é esse sistema solidário que nós temos hoje. É uma poupança individualizada, cada um contribui, as empresas não vão contribuir para o trabalhador, é só o desconto do salário dele que vai para a poupança, e ele vai receber isso depois quando se aposentar. O que tiver lá na poupança ele tem direito, ele pode até sacar tudo
de uma vez e gastar esse dinheiro. O problema é que também quem vai administrar esses fundos serão bancos privados. Não vai ficar mais lá no INSS, no fundo da Previdência do governo. Não, esse sistema de capitalização vai para os bancos que vão administrar esse dinheiro, vão investir na Bolsa de Valores para render, e se cair a Bolsa também cai, perde o dinheiro do trabalhador e assim vai. O que o senhor Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, está propondo é o sistema de aposentadoria que vigora hoje no Chile e que deu errado. Ontem, uma especialista nesse seminário que eu citei, ela fez uma exposição e mostrou como é que funciona esse sistema lá. E ela fez um cálculo, pegando o salário de um trabalhador que recebe R$ 1.500, ele contribui para esse fundo e ele recebe de volta em torno de R$ 500 de aposentadoria. Quer dizer, 1/3 do salário que ele recebe vai ser a aposentadoria dele por esse sistema de capitalização. Então, esse sistema no Chile deu errado. Sabe o que provocou esse sistema no Chile, deputado João Grandão? O aumento assustador de índice de suicídio de pessoas idosas, acima de 80 anos. É um negócio assustador. Porque os idosos se aposentam e não têm dinheiro para comer, que dirá comprar os remédios. Então, esse é o sistema que a equipe do Bolsonaro quer trazer para o Brasil, para matar o trabalhador, para o trabalhador se suicidar quando se aposentar. Aliás, o Chile hoje está discutindo uma mudança na Previdência para adotar o sistema que tem no Brasil hoje, que é o sistema solidário. Veja só. Então, meus amigos, nós estamos num barco furado. Nós estamos caminhando num rio, lá na frente parece que tem um precipício, uma cachoeira assim, que vai nos levar para um buraco, e o nosso barco, tudo demonstra que está furado com essa equipe do presidente eleito. Eu não estou aqui torcendo para o governo que foi eleito dar errado. Não estou torcendo. Não vou torcer pelo quanto pior, melhor. Só que hoje eu não tenho nenhuma razão para vir aqui e dizer temos esperança. Não. Não tenho nenhum motivo para vir aqui e dizer assim, acho que vai melhorar alguma coisa. Até agora eu não sei o que poderia melhorar. Segurança, saúde, educação, vão privatizar? Meio ambiente? Então, meus amigos, é rezar muito para que Deus nos proteja. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado Pedro Kemp, encerramos o grande expediente.